Era 1977, em uma noite sem lua na região de Guamiranga, interior do Paraná. Seu Arlindo, um senhor de 63 anos, terminava mais um dia de trabalho duro na roça. Montado em seu burro, seguia por uma estrada de terra cercada por mato alto. A única luz vinha das estrelas, mas não iluminava o suficiente para afastar a sensação de inquietação que o acompanhava. O silêncio era interrompido apenas pelo som dos cascos do burro no chão seco e do vento balançando as folhas das árvores. Enquanto avançava, percebeu uma figura ao longe de pé no meio da estrada. Arlindo apertou os olhos, tentando discernir o que via. Deve ser algum viajante perdido, pensou, embora algo naquela silhueta magra e imóvel parecesse fora do comum. Conforme se aproximava, o burro começou a relinchar nervosamente, dando sinais de querer parar. Arlindo puxou as rédeas, tentando acalmá-lo, mas o animal parecia pressentir algo incomum. A figura não se movia. Quando Arlindo chegou mais perto, pôde notar que o homem era extremamente magro, como se não tivesse comido por dias. Seus braços eram longos e suas roupas pendiam frouxas em seu corpo. O homem virou a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido e olhos fundos que brilhavam com uma intensidade perturbadora. "Boa noite, senhor", disse o estranho com uma voz grave e arrastada. Arlindo engoliu em seco, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. "Boa noite", respondeu Arlindo com a voz hesitante. Ele tentou seguir seu caminho, mas o homem deu alguns passos para o lado, bloqueando a passagem. "Está indo para casa?", perguntou o estranho, com um sorriso que não parecia humano. Arlindo hesitou antes de responder, tentando manter a calma. "Sim, acabei de sair do serviço." O burro começou a inquietar-se mais, batendo as patas no chão, como se quisesse fugir daquela presença. "É perigoso andar sozinho por essas estradas à noite", continuou o homem, sem desviar os olhos de Arlindo. Ele mantinha um tom casual, mas algo em sua postura e na forma como movia a cabeça era desajeitado, como se não estivesse acostumado a ser humano. "Já ouviu histórias sobre esta estrada?", perguntou. Arlindo tentou sorrir, mas não conseguiu esconder o nervosismo. "Já ouvi umas lendas antigas, mas nada que me tire o sono", respondeu, sem querer prolongar a conversa. O homem soltou uma risada baixa, seca e perturbadora. "Lendas, é? Interessante. O que você acha que eu sou, então?" Arlindo arregalou os olhos, sem entender a intenção por trás daquela pergunta. Antes que pudesse responder, o estranho deu um passo à frente, ficando próximo demais. O burro relinchou alto e tentou recuar, mas Arlindo o segurou com firmeza, embora sentisse suas mãos suando e o coração batendo acelerado. "Calma, companheiro", murmurou Arlindo para o burro, tentando se convencer de que tudo não passava de uma conversa esquisita com um andarilho. No entanto, algo começou a mudar. O homem magro parecia tremer levemente, como se estivesse com frio, mas a temperatura naquela noite estava longe disso. "Sabe, a noite revela o que muitos temem", disse ele, com um tom que parecia um sussurro vindo de dentro do mato. De repente, o homem começou a se contorcer de forma grotesca. Seu corpo magro dobrava-se em ângulos impossíveis, enquanto um som de ossos estalando ecoava na estrada. O burro, aterrorizado, empinou-se e tentou disparar, quase derrubando Arlindo. "Meu Deus!", exclamou o senhor, puxando as rédeas com força. Ele não sabia se aquilo era real ou fruto de sua mente exausta após um longo dia de trabalho. A transformação continuou. O homem magro caiu de joelhos, enquanto sua pele parecia rasgar e ser substituída por pelos escuros e espessos. Suas unhas cresceram rapidamente, tornando-se garras afiadas. Arlindo soltou o burro e correu para o lado da estrada, escondendo-se atrás de uma moita. O animal disparou para longe, enquanto o senhor observava, com o coração disparado, o que parecia ser o impossível. O homem agora era algo completamente diferente. Seu rosto alongara-se, tornando-se semelhante a um focinho. Seus olhos, antes fundos e brilhantes, agora eram de um amarelo intenso, refletindo a pouca luz da noite. Ele soltou um uivo que fez os pelos de Arlindo se arrepiarem. A criatura parecia farejar o ar, como se estivesse à procura de algo. Arlindo prendeu a respiração.
tentando não fazer nenhum som que atraísse atenção. Escondido, Arlindo lembrou-se das histórias que ouvira quando era criança, sobre lobisomens que rondavam as noites escuras do interior. Ele nunca acreditara naquelas lendas, mas agora se perguntava se havia algo de verdadeiro nelas. O uivo da criatura ecoava pela estrada, enquanto o velho tentava entender como sair dali sem ser notado. Sua mente lutava entre o pavor e a racionalidade. A criatura começou a andar pela estrada, farejando o chão. Arlindo percebeu que ela estava se afastando, mas ainda sentia o chão tremer levemente a cada passo daquele ser. Ele não ousava mover um músculo, temendo que qualquer som pudesse atraí-la de volta. O velho tentou controlar sua respiração, mas seu peito parecia apertado, como se o medo estivesse roubando seu ar. Por um momento, Arlindo pensou que a criatura havia ido embora, mas então ouviu um rosnado baixo vindo do lado oposto da estrada. A criatura estava farejando algo e parecia cada vez mais agitada. O som de folhas se mexendo e galhos quebrando fez o velho perceber que não estava tão seguro quanto pensava. Ele precisava tomar uma decisão rapidamente: ficar escondido ou tentar fugir. Antes que pudesse decidir, a criatura levantou a cabeça e olhou diretamente para o lugar onde ele estava. Arlindo sentiu seu corpo congelar, como se o tempo tivesse parado. Aqueles olhos amarelos o encaravam, e ele sabia que havia sido descoberto. O velho começou a recuar lentamente, tentando não fazer barulho, mas o rosnado da criatura ficou mais alto, como um aviso de que ela estava pronta para atacar. A tensão era insuportável. Arlindo sabia que não conseguiria correr mais rápido do que aquela coisa, mas também não podia ficar parado esperando o pior. Ele olhou ao redor, procurando algo que pudesse usar como arma, mas a escuridão tornava impossível encontrar qualquer coisa útil. Sua mente estava em pânico, mas uma única ideia surgiu: rezar. Ele começou a murmurar uma oração na esperança de que algo o salvasse. Arlindo continuava sussurrando a oração com o coração acelerado. A criatura avançava lentamente, seus passos esmagando galhos e folhas secas, cada som ecoando na cabeça do velho. Ele se agarrou a um galho grosso no chão, tentando usá-lo como defesa. O uivo da criatura fez suas mãos tremerem, mas ele não soltou o improvisado pedaço de madeira. Se eu vou morrer hoje, não será sem lutar, pensou, reunindo coragem. A criatura parou a poucos metros de onde Arlindo estava. Seus olhos amarelos brilhavam intensamente, iluminados pela pouca luz da noite. De repente ela saltou, e Arlindo, guiado por puro instinto, usou o galho para desviar o ataque. O impacto foi tão forte que ele caiu para trás, mas conseguiu se levantar rapidamente, ofegante. O som do rosnado da criatura parecia ecoar em sua mente, preenchendo cada espaço com medo. Arlindo correu para o mato, sem se preocupar com o barulho. Sua única chance era ganhar tempo e distância. Ele podia ouvir os passos pesados da criatura atrás de si, quebrando galhos e esmagando folhas. A adrenalina o fazia ignorar a dor dos espinhos que cortavam suas mãos e pernas. Ele sabia que não poderia correr para sempre, mas continuava, com o coração cheio de desespero e fé. Enquanto corria, Arlindo viu uma árvore caída, formando uma espécie de abrigo natural. Ele se jogou para debaixo dela, cobrindo-se com folhas secas, e tentou silenciar sua respiração ofegante. A criatura chegou pouco depois, farejando o ar e rosnando. Ele ouviu seus passos circulando a área, cada vez mais próximos. Arlindo segurava o galho com força, pronto para usá-lo novamente se fosse necessário. O tempo parecia congelado. Arlindo podia ouvir seu coração pulsando em seus ouvidos. A criatura parou diretamente acima do abrigo improvisado e ficou imóvel. O velho se encolheu ainda mais, rezando para que ela fosse embora. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele ouviu um uivo distante, vindo de outro ponto da mata. A criatura ergueu a cabeça e, sem aviso, disparou na direção do som. Arlindo permaneceu imóvel, esperando para ter certeza de que estava sozinho. Após alguns minutos de silêncio, ele rastejou para fora do abrigo, coberto de folhas e poeira. Suas pernas estavam bambas, mas ele sabia que precisava continuar.
Preciso sair daqui antes que ela volte, murmurou para si mesmo. Ele começou a caminhar rapidamente pela mata, sem se importar com a direção, apenas tentando se afastar da estrada maldita. Depois de algum tempo, ele encontrou um riacho e parou para lavar o rosto e beber água. Enquanto se recuperava, ouviu um som de passos leves. Seu coração disparou novamente. Mas, para seu alívio, era apenas o burro, que parecia tão assustado quanto ele. "Você voltou, companheiro", disse Arlindo, acariciando o animal. Ele montou no burro e decidiu seguir o riacho, na esperança de encontrar uma saída para a mata. A luz da madrugada começava a surgir no horizonte, quando Arlindo finalmente avistou uma clareira. Ele saiu da mata e encontrou uma pequena estrada de terra que levava a uma casa simples, com fumaça saindo da chaminé. Ele se aproximou e bateu na porta, quase desabando de cansaço. Um casal de agricultores abriu a porta, alarmados com a aparência do velho. "Por favor, preciso de ajuda", disse ele com a voz fraca. O casal o levou para dentro, oferecendo água e um pedaço de pão. Arlindo contou sua história em detalhes, desde o estranho na estrada até a perseguição pela mata. Os agricultores o ouviram com atenção, mas trocaram olhares desconfiados. "O senhor cruzou a estrada do lobisomem", disse o homem finalmente. Muitos já relataram encontros parecidos, mas poucos saíram vivos para contar. Arlindo engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras. A mulher, visivelmente preocupada, fez o sinal da cruz. "Já ouvimos histórias de que essa estrada é amaldiçoada", disse ela. "Dizem que o lobisomem é uma alma penada, alguém que foi amaldiçoado por cometer pecados graves." Arlindo balançou a cabeça, tentando absorver aquelas informações. Ele sempre fora cético em relação a lendas, mas a experiência da noite anterior mudara completamente sua percepção da realidade. Depois de descansar algumas horas, Arlindo agradeceu ao casal e seguiu seu caminho, decidido a evitar aquela estrada para sempre. Quando chegou em casa, contou a história para sua esposa, que também ficou aterrorizada. Ela insistiu para que ele fosse à igreja pedir proteção. Naquela mesma noite, Arlindo foi até o padre da cidade, que realizou uma bênção especial e lhe deu um rosário para carregar sempre consigo. O episódio se tornou um segredo guardado por anos. Arlindo nunca mais voltou a falar sobre o ocorrido, temendo que ninguém acreditasse nele. Contudo, ele evitava qualquer estrada isolada ao cair da noite. A história, entretanto, começou a circular entre os moradores de Guamiranga, alimentando ainda mais as lendas locais sobre a estrada do lobisomem e assustando viajantes que precisavam cruzar aquela rota. Com o passar do tempo, outras pessoas relataram encontros semelhantes na região. Apesar disso, muitos preferiam acreditar que eram apenas histórias inventadas para afastar curiosos. Arlindo, no entanto, sabia que havia algo de verdadeiro naquelas lendas. Ele nunca conseguiu esquecer os olhos amarelos da criatura, ou o som dos ossos estalando durante a transformação. Era uma lembrança que o assombrava até seus últimos dias. No leito de morte, muitos anos depois, Arlindo finalmente contou a história completa para seu neto mais velho. "Prometa nunca andar sozinho à noite naquela estrada", disse ele, segurando a mão do rapaz. O neto, que crescera ouvindo histórias sobre o lobisomem, prometeu respeitar o aviso do avô. Depois de sua morte, o rosário de Arlindo foi guardado como um amuleto de proteção pela família, mantendo viva a memória do que ele enfrentou. Até hoje, moradores mais velhos de Guamiranga evitam a estrada à noite, especialmente em noites sem lua. Embora muitos acreditem que a história de Arlindo foi exagerada, outros juram que há algo de sombrio naquela rota. Seja verdade ou apenas lenda, o relato do velho se tornou parte da história local. Um aviso para todos que ousam desafiar os mistérios que habitam as noites do interior do Paraná.